de um tema que tem repercutido muito nas últimas horas, viu? O caso de um assédio envolvendo parlamentares, envolvendo vereadores na capital de Santa Catarina, em Florianópolis. A vereadora Carla Aires, do PT, foi assediada ontem durante uma sessão na Câmara Municipal pelo colega, o também vereador, o Marquinhos da Silva, do PSC. E a gente vai dar andamento a esse assunto ouvindo a própria vereadora, agora ao vivo aqui na CNN Brasil. Obrigada, viu, pela gentileza, vereadora, de conversar com a gente e esse espaço aberto para que a gente possa ouvi-la, viu? Bom dia, aliás, boa tarde já. Boa tarde, Elisa, boa tarde a todos, toda a audiência aqui da CNN. Obrigada também pelo espaço. A gente, enquanto vai conversando com a vereadora, a gente vai acompanhando as imagens para que possa ilustrar, né? Para quem está assistindo a gente e eventualmente não tenha visto o que aconteceu. E para poder ouvir também o seu ponto de vista, a gente deu aqui até já a resposta do próprio vereador, que já pediu desculpas, que já se posicionou, dizendo que não deveria ter feito isso. Mas é muito importante que a gente possa ouvi-la, né? Para entender exatamente o que aconteceu, para ele ter tomado essa atitude de simplesmente assediá-la e sair abraçando e dando um beijo dentro da casa onde vocês trabalham. Bom, Elisa, na verdade, nada autoriza e nem justifica essa postura do vereador, né? Porque a partir do momento que nós estamos numa casa legislativa, fazendo discussões de projetos importantes, inclusive eu estava finalizando a discussão de um projeto que nós votamos na sequência desse ocorrido. Eu estava na tribuna fazendo um diálogo com o líder de governo e com outros dois vereadores no entendimento da interpretação de um artigo do projeto que nós íamos votar. Ele não estava nessa discussão diretamente, muito pelo contrário, ele estava no plenário o tempo todo com uma postura extremamente risível, meio que jogando para a torcida, comemorando quando os vereadores da base ou da oposição se manifestavam, como se eu, por ser de oposição, estivesse perdendo um debate. No momento em que eu desci da tribuna, que é o que a imagem mostra, ele me puxa para a mesa dele e faz uma fala que eu não me lembro agora as palavras, mas nesse sentido de brincar com eu ter perdido o debate, coisa desse tipo. E só o fato dele me puxar pelo braço já é extremamente invasivo, né? Mas eu falo para ele ali, né, nesse momento, pô, Marquinhos, é uma discussão séria, não é uma torcida isso daqui. E viro as costas e vou para minha mesa, ao que ele me pega por trás ali, né? Me encoxa, me abraça, me segura os meus braços e tenta me beijar. Num gesto que aparentemente é para dizer, tá tudo bem, vereadora, né? Para com isso, vamos conversar aqui. Mas é uma liberdade, um gesto que expressa, na verdade, Elisa, como que o machismo, a misoginia, o patriarcado se manifesta e autoriza os homens a usarem de gestos e de posturas desse tipo para cima das mulheres, dos corpos das mulheres, né? Ele não é meu amigo, ele não é meu pai, ele não é meu tio, ele não é meu namorado, muito pelo contrário, eu acredito que esse gesto dele de tentar simular uma liberdade afetiva que não existe, além do profissional, e me beijar à força, por eu ser, inclusive, uma mulher lésbica, que todo mundo sabe disso, se torna ainda mais violento, indecoroso e nojento, para dizer o mínimo, né? Então, eu confesso que ontem à noite, como todas as mulheres, eu acredito que passam por alguma situação vexatória como essa, levei um tempo para cair a ficha do significado, inclusive da postura corporal dele, né? Mas hoje, com muito mais tranquilidade, já conversando com a minha advogada e conversando, inclusive, com o presidente da Câmara, nós vamos encaminhar uma representação para a mesa diretora, solicitando a imediata convocação da Comissão de Ética e um pedido de medidas cabíveis em relação ao decoro do vereador, além de estudar outras medidas para além da esfera da Câmara, mas na área civil e talvez até criminal. Vereadora, a gente está com a Basília Rodrigues também aqui em tela para fazer-te uma pergunta e a gente expandir ainda mais o debate, tá bom, Basília? À disposição, Basília.
Vereadora, tudo bem? Eu queria saber se uma situação parecida, assim, já havia acontecido neste local de trabalho, porque como a senhora muito bem colocou, quem está assistindo sem saber o contexto e mais, sem saber o que a senhora sentiu naquele momento, pode ver tão somente uma cena de brincadeira, em que ele parece querer tornar a situação mais amistosa, né? Brincar com a senhora. Então, e essa situação, assim, de uma brincadeira, que na verdade é um ato de constrangimento, já tinha acontecido antes nesse ambiente do plenário, até nessa relação entre homens e mulheres, vereadores e vereadoras nesse ambiente de trabalho. E só para complementar, em que momento a senhora virou a chave e passou a identificar isso como um assédio? Olha, Basílica, obrigada. Na verdade, hoje nós estamos num contexto nacional que também se reflete em Florianópolis, da eleição de muitas mulheres para os parlamentos, né? E isso é muito sintomático. Para vocês terem uma ideia, em Florianópolis, até a legislatura anterior, apenas 6 mulheres tinham sido eleitas em toda a história de Florianópolis, eleitas, né? E só nessa legislatura nós temos 5 mulheres eleitas. Isso muda a dinâmica de comportamento de um parlamento. Em vários parlamentos a gente tem visto isso, aconteceu com a Isa Pena há pouco tempo na Assembleia de São Paulo também, uma situação semelhante. E outras atitudes acabam acontecendo, sim. Nós já tivemos caso que uma outra vereadora, a companheira Cíntia, se sentiu ofendida com a rispidez no trato de um outro vereador, em gritar com ela para tentar silenciá-la. Nós já passamos por uma situação de uma discussão, até mais, numa discussão diretamente entre um vereador e uma vereadora, em que ele foi para cima dela, assim, fez um gesto, né, mais ostensivo em relação a ela, e nós, mulheres parlamentares, eu e outras duas vereadoras, nos posicionamos na frente dela para evitar, né, uma situação um pouco mais grave, talvez, e agora essa situação comigo, que eu acredito que expressa a sutileza de como a misoginia se apresenta, né? Moldada como uma brincadeira, né? Moldada como uma suposta liberdade, que na verdade é extremamente violento, é extremamente constrangedora, como a Basília colocou realmente, porque estava sendo transmitido ao vivo, né? E eu fico imaginando a postura de homens, né? E a gente sabe quando as câmeras estão desligadas, né? Ou em outros espaços que não esse espaço, entre aspas, de poder hierárquico, né? E a chave, Basília, né? Ela virou naquele momento mesmo em que eu dou uma cotovelada como reação, né? Porque eu não esperava aquilo. Eu não esperava, eu não pedi por aquilo, né? Eu não dei essa liberdade. E quando eu me afasto ali, levanto o papel assim, na verdade o que eu disse para ele foi justamente isso. Eu disse, você tá louco, Marquinhos? Quando foi que eu te dei essa liberdade, né? Então, imediatamente teve essa reação minha. Ele seguiu rindo e no final da sessão, que foi alguns minutos depois desse episódio, ele veio pedir desculpas para mim, e eu pedi para ele se afastar, que eu não queria conversar, para ele me deixar, né, quieta. Na sequência, 2 minutos depois disso, tem essa cena na gravação também. E eu acho que não é uma brincadeira, né? Não é uma brincadeira, porque é muito simbólico, inclusive esse gesto de como é que se diz? Apertar? Não é agarrar abraçar. No sentido de me imobilizar, né? Me imobilizar, segurando meus 2 braços por trás, para apresentar um beijo, sei lá o quê, que ele se acha livre para isso. Então, é extremamente... Se sentiu no direito de assediá-la como se seu corpo fosse um território livre para que ele chegasse, exato, né? Que é
e a abraçasse. Vereadora, olha, a gente agradece demais que você tenha estado com a gente aqui, trazido o seu ponto de vista e que esse caso sirva para que a gente possa refletir sobre os limites do corpo da mulher. Obrigada de verdade pela gentileza. A gente conversou com a vereadora de Florianópolis, a Carla Aires, do PT. Bom dia, aliás, boa tarde já, boa quinta-feira. Obrigada, viu? Obrigada. Muito bom a gente colocar o nosso olhar crítico em cima dos limites da liberdade do corpo da mulher. Agradeço mais uma vez a vereadora pela gentileza.